Então, neste sexto vídeo desta série Lula Livre, desviar um pouco a linha de raciocínio anterior e começar a chamar os bois pelos nomes. Para isso vamos ter que voltar à questão essencial, à questão que permite a solução de todos os problemas e que tem que ver com aquela citação atribuída a Buda que eu já referi nos vídeos anteriores e que vou voltar a referir, porque as pessoas têm que meter na cabeça isso e tudo o que pensam, falam, dizem, sentem, etc., tem que ser pautado por essa verdade, tem que ter em conta essa verdade e portanto, ser redimensionado, isto é, ser interiorizado, consciencializado, de modo a respeitar a lógica do universo e a transformar a sociedade, transformar o mundo. Portanto, o que eu estou a tentar dizer é que para acabar com esta infâmia, estou a tentar dizer, não, vou dizer, para acabar com esta infâmia que é a sociedade atual, os absurdos, os contrassensos, as coisas absolutamente desumanas que nós somos obrigados a viver, para acabar com isso basta parar de acreditar em absurdos. Parem de acreditar em absurdos, pelo amor de Deus, pelo amor da humanidade e, enfim, pela nossa, pela felicidade e pela harmonia entre os humanos e dos humanos com o universo. Parem de acreditar em absurdos para que os absurdos desapareçam da nossa sociedade. Bom, então vamos lá repetir a tal citação atribuída a Buda e que traduz de forma incipiente, mas rigorosa, o que é a lógica do universo e que diz assim: o que você pensa, você cria. É claro que se for em conjunto, mais facilmente cria, e mais intensamente e mais rigorosamente. O que você sente, você atrai. O que você acredita se transforma em realidade, transforma-se em realidade. Portanto, vamos parar de acreditar em absurdos, que é para ver se os absurdos desaparecem. Não é para ver. Se pararmos de acreditar em absurdos, os absurdos vão desaparecer da nossa realidade e a humanidade será libertada de toda esta infâmia. Portanto, dito isto, vamos tentar perceber da nossa realidade o que é que tem que ver com os piores absurdos criados pelas religiões, pelas crenças sobretudo, porque as crenças têm aquela característica intrínseca de servirem para as pessoas, tudo que os cultos, qualquer tipo de culto, as pessoas projetam no astral aquilo que cultuam, aquilo que dizem, aquilo que pensam, etc. E, portanto, isso acaba por ter primazia sobre os sentimentos da generalidade das pessoas, os sentimentos naturais, os sentimentos espontâneos. Mas há sempre uma forma de nós acabarmos com os absurdos, pararmos de acreditar em absurdos, começarmos a dizer ao astral que isso é tudo mentira e tem que parar, e começarmos a projetar no astral os nossos sentimentos intrinsecamente humanos, os nossos sentimentos espontâneos, os nossos sentimentos, os nossos anseios, etc. Bem, então, eu já falei disso num dos vídeos anteriores, vou referir novamente e provavelmente voltarei a referir, se não relativamente a esta questão, a este aspecto particular, relativamente a outros aspectos, que também têm a ver com os absurdos que fazem parte do acervo das religiões e afins. Portanto, eu já referi que as religiões criaram um diabo,
devem ter criado uns milhares deles, por vistos, e criaram realmente uns milhares deles, que não existe na ordem natural das coisas. Portanto, a nossa posição no universo, espontaneamente e naturalmente, deveria conduzir-nos a uma situação de vivência em harmonia entre nós e com o universo, com as outras espécies, com o universo, e o que se vê é exatamente o contrário, não é? Não existe harmonia nem entre nós, bem pelo contrário, isto é um absurdo, uma coisa incrível, e também não existe harmonia e, obviamente, consequentemente, não existe harmonia na maioria das pessoas com o universo, porque o nosso estado natural nesta situação, nestes absurdos em que nós vivemos, é de constante insatisfação, de constante, sei lá, um estado de quase que de angústia permanente, e de angústia permanente às vezes tão intensa que leva as pessoas ao suicídio, como acontece cada vez mais frequentemente. Bom, então, o diabo não existe na ordem natural das coisas, foi criado pelas religiões que estupidamente e criminosamente lhe entregaram o domínio do mundo, assim como, por exemplo, no caso da religião cristã, diz-se, entre os vários ditos absurdos, estúpidos e malévolos que se atribuem ao tal Cristo, ele diz que não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E com isto ele comete um ato um atentado contra a humanidade absurdo. Isto porquê? Porque quando se diz uma coisa destas, quando dizem as pessoas, enfim, dizendo que ele disse, eu não sei se ele disse, se ele não disse, mas o que interessa é que isto é repetido e repetido e repetido. Portanto, quando se repete uma coisa destas, naquela do que você pensa, você cria, o que você sente, você atrai, o que você acredita, se transforma em realidade, e aquilo que você fala ou escreve, você pensa, você cria, você pensa, você sente, você acredita. Portanto, quando se diz uma coisa destas, o que acontece é que é criada uma entidade que representa o dinheiro, que é representada pelo dinheiro, e essa entidade é colocada ao mesmo nível de Deus, imagine-se. Ainda não falámos de Deus, mas já vamos falar. Ao mesmo nível de Deus. Na sequência dos completos absurdos que as religiões apregoam, à exceção agora dos evangélicos, mas esses são um caso à parte e bem pior do que tudo o resto, o que acontece é que as pessoas de bem são condenadas a um estado de carência constante, de miséria, enfim, de aviltamento da sua condição humana, porque não têm acesso ao dinheiro. As pessoas de bem não devem ter acesso ao dinheiro neste tipo de lógica, e os donos do dinheiro estão condenados a fazerem parte de uma certa bandidagem da sociedade. E as coisas não são assim por serem assim. Isto é, a situação não é assim porque por algum azar dos távoras as coisas são assim. Não, as coisas são assim porque essa teoria fez com que as coisas sejam assim. Por isso é que nós devemos ter cuidado com aquilo em que acreditamos. Mas isto é só mais um exemplo. Isto é só mais um exemplo. Bem, voltemos ao diabo. Ao diabo, raios partam, essa porcaria toda. A questão é que o diabo não existe na ordem natural das coisas, mas Deus existe na ordem natural das coisas. Isso para nós é uma grande vantagem, porque nós podemos sempre invocar Deus, ou pelo menos projetar no universo todos os nossos anseios e os nossos desejos e portanto, tudo o que faz o nosso bem-estar e a nossa felicidade em conjunto, principalmente, mas também individualmente, obviamente, projetar digamos que na existência desse tal Deus. Isto é, Deus deve existir e tem como missão assegurar o bem-estar da humanidade
porque é isso que acontece com as outras espécies e com as entidades que regem as outras espécies. Portanto, nós temos direito a ter um Deus, isso faz parte da lógica do universo, e portanto tudo aquilo que nós queremos, temos que deixar de ser primários e de pensar naquela idiotice generalizada de que Deus está lá, mas não tem nada a ver com nada. Se tem nada a ver com nada, não é Deus, raio esparta. E a gente vive aqui discutindo uns com os outros e atribuindo aos outros as culpas que são de todos, sobretudo das religiões, e alimentando essa realidade infame, mas nós não temos nada a ver com isso, a gente só tem que se lamentar, só tem que não sei quê, enfim, e depois tem que aceitar os percalços da vida e as coisas abomináveis que nos calham por conta dessa realidade absurda criada pela idiotice das religiões. Não temos que aceitar nada. Temos que estuporar, temos que refilar, temos que cobrar do universo a existência de um Deus a sério, e temos que conjurar essa porcaria toda e parar de acreditar em absurdos. E isto relativamente a tudo. E conseguimos tudo. Eu sou um exemplo vivo de que se conseguem verdadeiros milagres quando a gente conhece e sabe como atuar, tendo em mãos a lógica do universo. Bom, então, o que nós vinhamos dizendo era que as religiões criaram o diabo e lhe entregaram o domínio do mundo, não é? Pois, o que vem na sequência, portanto, o que vamos ver a seguir, tem que ver com isso, tem que ver com o facto de existir uma seita diabólica, efetivamente, que domina o mundo, inclusive através de atos de bruxaria e de macumba, da pesada, do pior tipo que existe, e que é nada mais, nada menos do que a materialização, portanto o veículo de materialização dessa crença absurda na existência do tal diabo que não existe na ordem natural das coisas. O que nós estamos a ver aqui é uma publicação que eu encontrei por aí, fui pesquisar e fiquei horrorizada com o que vi, e acho que toda a gente devia dedicar um pouco de atenção depois de tentar perceber todos os pequenos subterfúgios que estão por trás desta história. O que vemos é uma carta de um tal Albert Piquet, não sei bem como é que seria exatamente a pronúncia do nome do homem, porque só ouvi escrito, e que diz assim: esse tal indivíduo que viveu no século XIX, portanto 1800 e pouco, 1809 parece, até perto do ano 1900, o juiz morreu com 80 anos, e que em 1871 terá escrito escreveu uma carta a Giuseppe Mazzini, onde ele explicava claramente qual era o plano que seria realizado pelos Illuminati durante a suposta Terceira Guerra Mundial, além de prever quais seriam os grupos enfrentados. Qualquer pessoa que esteja identificada com este tipo de situações sabe que esta Terceira Guerra Mundial é um objetivo, como é que eu ia dizer, um objetivo, uma obsessão dessa tal seita tenebrosa que são os Illuminati. Essa carta, portanto, o Mazzini, o tal indivíduo a quem a carta foi endereçada, foi um líder revolucionário italiano de meados do século XIX e um dos altos comandos dos Illuminati. A carta de Pike, não sei como é que se diz o nome de Piquet, não sei como é que se diz o nome do homem, estava disponível para leitura na biblioteca do Museu Britânico de Londres até 1977, antes de ser eliminado inexplicavelmente.
nós, pensando bem na questão, conseguimos perceber porque é que a carta terá sido eliminada. E continua a carta. Aparentemente, se você seguir trechos da carta do tal Pic-Paic-Piquet, neles mostram como foram planeadas realmente 3 guerras mundiais focadas em várias gerações e anos posteriores. Portanto, a carta é de 1871, a primeira das 3 guerras mundiais aconteceu em 1914, portanto, quase 40 anos depois. E a outra a seguir, cerca de 30 e não sei quantos anos depois da primeira. E isso leva-nos à compreensão de porque é que a carta desapareceu, se as pessoas pensarem um pouco. O que existe sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceria 43 anos mais tarde, o tal Pic-Paic afirma: a Primeira Guerra Mundial deve acontecer com o fim de permitir que os Illuminati derrubem o poder dos czares da Rússia e torne este país uma fortaleza do comunismo ateu. Mas o tal Pic não para por aí e continua dizendo: as divergências causadas, eu vou repetir, as divergências causadas pelos agentes dos Illuminati entre os impérios britânico e alemão serão utilizados para promover esta guerra. Quando o prazo terminar, o comunismo será construído e usado para destruir outros governos a fim de enfraquecer as religiões. Aparentemente, voltamos a isto, seria o que estava contido está entre aspas, seria o que estava contido na carta, e depois segue a pessoa que escreve este artigo. Aparentemente, as suas intenções eram bastante maldosas e se cumpriram totalmente relativamente à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais. Este conhecido maçom aventurou-se a falar sobre qual seria a próxima guerra, portanto, a próxima guerra seria a Segunda Guerra Mundial, deve ser fomentada aproveitando as diferenças entre os fascistas e os sionistas políticos. Esta guerra tem que surgir para que o nazismo seja totalmente destruído. Além disso, o sionismo político tem que ser forte o suficiente para estabelecer um Estado soberano de Israel na Palestina. Portanto, isto é sobre a Segunda Guerra Mundial. Continuando a segunda parte da carta que Mazzini recebeu, finaliza com: durante a Segunda Guerra Mundial, o comunismo internacional deve ser forte o suficiente para equilibrar o cristianismo, para depois limitá-lo e mantê-lo sob controle até o momento necessário em que se possa influir o cataclismo social final. E o que vem a seguir é a especulação de quem escreve o artigo, com base na carta, e que diz que será que a Rússia e os países comunistas têm preparado uma surpresa desagradável para o mundo? Enfim, isto é especulação, é parvoíce, não interessa, sigamos adiante. O que nos interessa é, de facto, o conteúdo da carta e os acontecimentos que nos cercam. Este conflito ainda não aconteceu